Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Gravar mais um áudio aqui para vocês, falando um pouco a respeito dos perigos de um terapeuta tomar para si as críticas do seu paciente. Então, esse é um dos riscos grandes aí de insucesso na terapia. O terapeuta pode literalmente acabar com a relação de transferência com o seu paciente, se não souber manejar algumas situações que são simples e podem ocorrer e normalmente ocorrem. Como, por exemplo, o paciente comentar alguma coisa sobre rede social do terapeuta, sobre ter visto ele na rua em algum lugar, ou sobre a roupa que ele está usando, qualquer coisa relacionada à vida desse terapeuta. Existem momentos em que o terapeuta pode trazer para o paciente aspectos da sua vida como exemplo, como uma situação a se pensar junto. Não é algo que deva ser corriqueiro. Se for, deve ser repensada a relação que esse terapeuta está estabelecendo com o seu paciente, pois, lembremos, a terapia pertence ao paciente e não ao terapeuta. Portanto, o foco da terapia deve ser o paciente e a vida do paciente. Quando se começa a falar do terapeuta na terapia, alguma coisa está indo errado, mesmo que esse assunto seja puxado pelo próprio paciente. E, nesse sentido, uma das coisas que um terapeuta tem que tomar muito cuidado é quando, por exemplo, o paciente traz questionamentos sobre a vida pessoal desse terapeuta. Então, é muito comum que quando o paciente chega a um conteúdo que lhe é desagradável, ou a sessão, ele está vendo que a sessão está se encaminhando para coisas que ele tem que trabalhar com ele mesmo e ele não está disposto a trabalhar naquele momento, é muito comum que, como uma das formas de o paciente fugir a esse tema, esse conteúdo, uma das formas dele resistir a isso, então a sua resistência se manifesta como voltando a atenção da terapia para o terapeuta. Então ele acaba no meio do processo, quando está chegando nesses conteúdos, a resistência bate e ele joga perguntas para o terapeuta, pergunta sobre a vida do terapeuta, pergunta e como que você agiria nessa situação. E isso é muito importante o terapeuta reconhecer como resistência e entender que não cabe a ele dar esse tipo de resposta e não cabe a ele trazer aspectos da sua vida. Então, quando o paciente manifesta isso, o importante para o terapeuta é saber qual é a função disso na vida daquele paciente. Mesma coisa, eu vou explicar melhor isso, só vou trazer outros exemplos para esclarecer melhor. Mesma coisa quando, por exemplo, um paciente chega para o terapeuta e faz comentários do tipo: eu estava na tua rede social e vi que você torce para tal time, ou então, que você apoiou tal candidato na eleição, ou que você gosta de tal coisa. Quando o paciente traz isso, mesmo que não seja diretamente como uma forma de resistência, muitas vezes é uma provocação ao terapeuta. E uma provocação não no sentido de, eu quero, o paciente, no caso, eu quero desmoralizar o terapeuta ou algo do gênero. Não, é uma provocação no sentido de que realmente algo desse conteúdo afeta esse paciente. E qual que é a conduta adequada nesse caso para um terapeuta? É tentar entender junto com esse paciente por que é importante para ele isso. E não adianta dizer, muitas vezes alguns terapeutas vão dizer, isso não importa para qual time eu torço. É óbvio que importa. Se não importasse, o teu paciente não teria trazido. Se ele trouxe para você isso, é porque ele já pensou a respeito disso. Ou seja, ele já importou. Não é você quem decide o que importa para a vida dele. Ele já decidiu que o time para o qual você torce, de qual esporte for, é importante para ele. Que o candidato que você apoia é importante para ele. Que muitas vezes o que você faz na tua vida e está exposto em público é importante para ele. E aí cabe ao terapeuta entender que o que ele tem que buscar investigar com esse paciente é por que o time que as outras pessoas torcem te afeta. Por que o fato de outras pessoas torcerem para outros times que não o teu te afetam? O que isso significa na tua vida? Por que o fato de pessoas apoiarem outros candidatos que não o seu afeta a tua vida?
E exatamente nessa colocação que eu estou fazendo, o terapeuta deve sempre evitar o eu. Então não é, por que o time que eu torço te importa? Por que o time que eu torço te incomoda? Não, o eu do terapeuta deve sumir da terapia. Na terapia só importa o eu do paciente. Então você vai se referir ao eu do paciente e ao outro, não a mim, porque não é o meu time que está incomodando ele. O que incomoda ele é outras pessoas torcerem para um time que não o dele. O que incomoda ele é outras pessoas votarem ou apoiarem um candidato que não o dele. O que incomoda ele é outras pessoas viajarem para um lugar que ele não viajaria ou viajarem para um lugar que ele gostaria de viajar. E aí ele chega perguntando pro terapeuta a respeito de uma viagem que ele viu fotos no Instagram do terapeuta. Então, o importante é esse terapeuta nunca tomar essas perguntas ou muitas vezes ataques, críticas para si, mas sim devolver ao paciente e entender junto com esse paciente o que acontece na vida dele que torna significativo esses aspectos do terapeuta. Então, se por exemplo, o paciente fala a respeito da roupa do terapeuta, uma das coisas assim que é mais comuns e que eu ouvi de várias pessoas a respeito, que roupa que o terapeuta atende o paciente. A roupa que você vai atender o teu paciente pouco importa. Claro que existem roupas que chamam mais atenção, existem roupas que passam mais despercebidas, mas qualquer roupa que você use em algum momento vai poder gerar alguma coisa em um paciente. Você pode usar a roupa mais comum do mundo. Por exemplo, você pode pensar que atender um paciente de calça jeans e camiseta não vai significar nada, porque afinal é uma roupa extremamente comum que é muito usada. Porém, se você atende, por exemplo, uma pessoa de alguma descendência oriental, algum descendente japonês, alguma pessoa dessa cultura, pode ser, não que vá, mas pode ser que essa pessoa não se agrade muito de você usar jeans. Porque para os orientais, principalmente para os japoneses, o jeans, e não à toa, é uma representação da cultura estadunidense. E sabemos que Hiroshima e Nagasaki não deixaram o Japão com a melhor das visões dos Estados Unidos. Então, você pode, com a roupa mais comum do mundo, despertar alguma coisa no teu paciente e ele olhar para você e perguntar por que você está usando aquela roupa. Então não é a roupa em si que importa, mas sim o que o terapeuta vai dar conta de fazer se o paciente questionar sobre a roupa. Então o que vai importar é, quando esse paciente falar alguma coisa da minha roupa, eu vou tomar isso para mim ou eu vou buscar entender isso na vida do paciente? Quando o paciente, por exemplo, e não necessariamente que ele se incomode no aspecto negativo, mas, por exemplo, se um paciente fala alguma coisa para o terapeuta, tipo, legal essa roupa que você está usando, e o terapeuta responde, pois é, comprei na loja tal, acabou. Perdeu as estribeiras, você vai ter que, no mínimo, por uma supervisão para você conseguir dar conta de voltar a ter um manejo adequado da transferência na terapia, se é que você vai conseguir recuperar adequadamente essa transferência. Acabou, você se colocou na terapia, você está falando de você em um momento completamente inadequado e desnecessário. Qual que é o posicionamento correto do terapeuta? O paciente falou da roupa? Ok, por que a minha roupa te afeta? O que te faz lembrar? Tem algo que a minha roupa te faça lembrar? Você gostou dela por um motivo especial? Tem alguma coisa na tua vida que a minha roupa faça você lembrar ou que essa roupa faça você lembrar? Adequado seria nem usar o minha, porque também é uma colocação do eu do terapeuta. Então, sempre, o importante não é o que o paciente sabe da vida do terapeuta ou o que o paciente fala do terapeuta, mas sim entender com o paciente o que isso significa na vida dele. Por que esse aspecto da vida do terapeuta afeta a vida dele? Porque muitas vezes essa é a chave. É aqui que o teu paciente está pedindo ajuda. É nessa pergunta que ele está falando para você. Por exemplo, em relação à roupa, ele pode estar te dizendo de maneira indireta, olha, esse tipo de roupa me incomoda, eu quero saber o porquê, me ajuda a descobrir o porquê. E essa é a função do terapeuta, ajudar esse paciente a descobrir o porquê aquela roupa incomoda ele. E não baixar discurso moralista, ou então
se colocar na terapia a partir do seu próprio eu e ficar falando a respeito da própria roupa, de onde comprou, do que pensa. Não. Você vai tentar entender com o paciente por que essa roupa desperta algo nele. Por que esse time ou o fato das pessoas torcerem para outros times que não o do paciente incomoda ele. Por quê? E em conjunto com o teu paciente, o terapeuta vai buscar essa resposta. É isso, mais um áudio aí para vocês, espero que tenha sido proveitoso. Eu tenho gravado mais áudios, já falei, não vou abandonar os vídeos, tenho buscado gravar aí uma sequência boa de vídeos, mas os áudios me facilitam postar de uma maneira muito mais rápida. E não preciso editar, enfim, outras coisas. Gostaria de agradecer muito ao carinho que estamos recebendo aí nos comentários do canal. Então o canal voltou a movimentar bastante, o que me deixa bastante contente. E tem muitos comentários carinhosos dos nossos seguidores e seguidoras, parabenizando pelo trabalho e comentando a respeito. Gostaria de agradecer muito a vocês, solicitar que continuem nos apoiando e nos ajudando, então divulgando o trabalho, compartilhando os conteúdos nas mídias sociais de vocês, nas redes sociais. E é isso, até um próximo vídeo ou áudio.